Mateus, o nome daquele menino? Eu estava olhando ali e vi um amiguinho do meu neto. Eu falei, meu Deus, de onde eu conheço aquele garoto? É lá do colégio, os pais estão ali. Meu coleguinha de colégio. Vira e mexe, nós nos encontramos, né, na entrada e na saída do colégio. E hoje eu estou com temor e tremor de falar aqui. Estou com a minha filha aqui me ouvindo. Que honra! Muito tempo isso não acontece. Então eu estou com tremor e temor diante de Deus. Fico feliz de te ver aqui e faço aquele apelo no seu coração. Quero ver você aqui de novo. Godoy, convida essa menina para voltar para o louvor. O Paulo vai ser o futuro baterista da igreja. Muito bom. Feliz de voltar sempre à igreja, estar sempre aqui. Essa é a minha igreja, eu não canso de dizer isso. E toda vez que venho aqui, eu me sinto em casa, olhando os irmãos, as irmãs, cada rostinho que aqui vejo, cada história, cada situação em que cada um passa. Já fiz isso no WhatsApp, mas a Lídia, que Deus abençoe você pela perca do seu pai, console a família. Já falei com o Raini hoje de manhã na escola dominical, então você receba o meu abraço da igreja nesse momento de dor, né, de saudade, que sempre fica quando a gente perde um ente querido, especialmente seu pai, que ia completar 93 anos, né? Então, que Deus possa ajudá-la, tá? E a toda a família. Nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Ruth, capítulo 1, do verso 16 até o verso 17. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aqui, porque eu estou com a versão antiga ainda, não atualizei. Estou atrasado ainda, mas a Bíblia é a mesma, tá? Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a seguir-te, a não seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Me separar de ti. Esses versículos são muito conhecidos. Usei muito para fazer casamento, né? Porque é uma mensagem: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. E que somente a morte nos faça nos separar um do outro. Quando eu me casei, em 1978, na nossa aliança, nós escrevemos lá as iniciais, RT 1, 16 e 17, tanto na minha como dela, da Sandra, para quem não conheceu. Então, esse versículo está muito no meu coração. É uma mensagem que sempre me lembra as promessas que fizemos e cumprimos diante de Deus. Mas o livro de Ruth, provavelmente quem escreveu esse livro foi Samuel. Grande parte dos historiadores atribuem esse livro a Samuel, profeta Samuel, o juiz Samuel. Ele teria escrito essa bela história que se passou em Israel no momento dos juízes. Veja no capítulo 1, versículo de número 1, quando nos diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então,
esse é um dado histórico demonstrando que realmente a grande possibilidade de ser Samuel que tenha escrito esse livro, porque aqui fala dos juízes. Lembrando que o povo de Israel, no início, era descentralizado. Não havia uma sede só. Haviam juízes. E cada tribo, das 12 tribos, tinham esses processos de julgamento dos seus juízes. Até que, depois, surgiu o rei, como consequência aqui dessa nossa lição de hoje aqui. Então, o autor provavelmente é Samuel. Onde se passa essa história? Se passa em Belém, Belém de Judá, versículo 1 ainda. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu da terra para habitar em Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, lá em Belém, há fome. Esse homem, chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Ruth, Noemi. Obrigado, Fernando. Prestando atenção, hein? Falei errado para ver se estava prestando atenção. Isso é tempo de professor, tem um professor ali. Então, Elimeleque, casado com Noemi, sai da sua terra e vai morar em Moabe, na terra dos Moabitas, e leva seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eles foram morar lá. Era difícil para o povo de Israel fazer isso, muito difícil. Quem viu as séries aí na televisão dos reis, que eu assisti, gostei muito, sabe que eram povos inimigos quase. Os moabitas, os hebreus, os filisteus e outros povos. Então, sair da sua terra e ir morar no estrangeiro era alguma coisa que mexia com o povo de Israel, já que os moabitas tinham outros deuses, outros costumes e outras coisas mais. Pior ainda, para complicar mais a história, os seus 2 filhos se casam com estrangeiras. Isso, para o hebreu, é o fim da história, né? Eu sou obrigado a sair da minha terra, de Belém, eu sou obrigado a ir morar na terra de Moabe, e meus 2 filhos, Malom e Quilion, resolvem casar-se com estrangeiras. Isso, para a cultura judaica, era assim alguma coisa muito desagradável, já que eles procuravam seguir o pacto que havia feito com Deus, de se casarem entre si, entre pessoas que adorassem Jeová como único Deus. E Malom se casou com uma mulher chamada Ruth. E Quilion se casou com uma mulher chamada Orfa. E durante 10 anos, essa história está se passando no meio do povo de Israel. Até aí, tudo tranquilo. Eu desci, fui morar lá, meus filhos casaram. A história ficaria simples se parássemos aqui. Mas os problemas começam a surgir. Noemi perde seu marido e ficou viúva lá na terra dos Moabitas. Ficou na dependência de quem, então? Dos seus 2 filhos. Já não está muito bem aqui, mas continua a viver. De repente, ela perde os seus 2 filhos. Versículo de número 5, na sua Bíblia, você vai ver aí. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Que situação tétrica. Ela perde o esposo e ela perde agora os seus 2 filhos. Na cultura judaica, não havia NPS, não havia aposentadoria. Quem cuidaria da viúva eram os 2 filhos. Então, ela está totalmente desamparada culturalmente, porque o seu marido, responsável por ela, morreu.
seus 2 filhos, que tinham a responsabilidade de cuidar delas, também perderam. Ela também perdeu. E diante dessa tristeza toda, ela então resolve voltar para Belém, para a sua terra de origem. E eles também não tiveram filhos, ela não teve netos. Então ela resolve voltar para a sua cidade de origem e recomeçar a sua vida. E as suas 2 noras resolveram acompanhá-la. Elas resolveram também se tornar prosélitas do judaísmo e queriam então ir para Israel. Ela então se virou para as 2 e disse: é melhor vocês não virem comigo. Eu não tenho mais filhos para casarem com vocês. E mesmo que se tivesse filhos, demoraria muito para casar com vocês 2. Então, o melhor mesmo é vocês ficarem aqui na terra de vocês, seguirem a vida de vocês. Vocês passaram a ser viúva, que viessem então a casar com outra pessoa. E assim ela disse: não venham comigo. Orfa ouviu a sua nora, a sua sogra, e como nora resolveu então voltar. E disse: eu não vou seguir então com você diante das suas palavras, eu vou ficar aqui na terra dos Moabitas, na minha terra, e viver então a minha vida. Já Ruth fez essa bela declaração, essa bela profissão de fé com relação à sua sogra. Ela disse: não me inste que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu também. E aí serei sepultado. Ela aceita a fé que não era da família dela, que não era o Deus dos Moabitas, mas ela abraça o judaísmo, Jeová como Deus, e disse: teu Deus é o meu Deus. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. Ela sabia que não seria fácil voltar para Belém e as 2 viúvas viverem assim a sua vida. Uma situação, um quadro, eu estou procurando pintar um quadro de muita dificuldade. Se hoje é difícil, muitas vezes, uma mulher viúva viver a vida, imagina naquela época. E aí então paramos no primeiro personagem da nossa reflexão nessa noite. O nome dela é Noemi. O nome Noemi significa feliz, alegre. Esse é o nome dela. Meu nome é feliz, alegre. Na cultura judaica, cada nome tem um significado. Não é como a nossa cultura, que nós colocamos o nome dos nossos filhos de acordo com o gosto. Paulo, nome bonito, né? Paulo Godoy, Gabriel Godoy, Renata. O pai e a mãe escolhem, e nem sempre estão preocupados com o significado da palavra. Mas na cultura judaica, quando alguém tinha um filho ou uma filha e dava o nome tinha que ter um significado. E o significado de Noemi significa feliz, alegre. Agora olha o versículo 20. Olha a reação dessa mulher. Porém, Noemi dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque o Todo-Poderoso, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Presta atenção nela, nesse personagem do livro aqui. Não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Seu coração estava muito triste, muito pesaroso. E domingo passado eu falei de Moisés, e eu quero aproveitar o mesmo tema para falar dela.
A vida é feita de recomeços. A vida é feita de recomeços. E essa mulher está muito arrasada, muito triste. A morte chegou no seu coração, na sua vida. Ainda estava vivendo o Salmo 23 na sua plenitude. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ela estava vivendo isso. E muitas vezes na nossa vida nós estamos passando também a mesma situação de Noemi. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Não me chame mais de feliz, me chame de amargurado. Dificilmente um pai, uma mãe vai colocar o nome do seu filho de Mara, porque na Bíblia Mara tem essa ideia de amargura. Não, ninguém quer rotular isso já numa criança. Amargurado. Mas assim ela está vivendo. Espero que não tenha nenhuma Mara aqui nessa noite. Então, ela está muito triste. A situação dela é muito difícil. Mas alguém poderia dizer para ela, a vida é feita de recomeço. Mas ela iria acreditar nisso? Fatalmente não, ela não iria acreditar nisso. Talvez você esteja passando por um vale da sombra, da dor e da morte, difícil, por uma dificuldade grande na sua caminhada, na sua vida. E quem sabe até mesmo se pudesse, você faria essa jogada de nomes, trocaria o seu nome. Não me chame mais de feliz, me chame de amargurada, de Mara. E ela levava isso no seu coração. Essa tristeza, essa dor muito grande. E nós vamos ver, eu vou parar aqui um pouquinho em Noemi, para falar um pouco mais dela no final. Mas a sua história é uma história de alguém que está sofrendo, e que é alguém que precisa de um toque todo especial. Mas vamos para um outro personagem aqui. A própria Ruth. Ruth veio com ela, e também dentro da cultura judaica, havia dentro do sistema agrário, você poderia plantar, vamos dizer, milho, e você ia fazer a colheita, mas você nunca poderia repassar a colheita. O que ficava no chão deveria ficar, para que fosse alimento para as viúvas, para os estrangeiros e para os órfãos. Havia esse aspecto cultural dentro da história de Israel. Lá na plantação se faz a colheita, o que ficaria então para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. E Noemi então fala com aquela sua nora, vá lá naquele campo e procure trazer alguma coisa que possa nos alimentar. Porque lá eles estavam vivendo, essas duas mulheres, sem o apoio e sem o sustento. E ela foi. Nos diz o capítulo 2, que Ruth fez isso. Foi lá num campo e começou a pegar as espigas que sobravam, levar para a casa dela. Mas havia o dono daquela fazenda, daquele campo, um novo personagem. E o personagem era Boaz. Não sabemos bem o que há na história de Boaz. Não sabemos se ele era um viúvo ou se ele era solteiro ainda. Mas sabemos de que ele, naquele momento, não estava desposado com alguém. E Boaz, então, vendo aquela mulher, pergunta aos seus companheiros, os seus empregados, quem é aquela moça que está ali? E ele então diz para os seus empregados, disseram, ela é Ruth, a nora de Noemi. A história nos diz que Boaz era parente de Elimeleque, parente dele. E ele então ficou sensibilizado com aquilo, com aquela situação da vida de Ruth, e disse para os seus
empregados, deixe que ela pegue mais coisas. Não venham impedir de que ela pegue alimento para si, como também para a sua sogra. E assim ela começa a fazer. Vai pegando alimento, levando para si e para a sua sogra. O tempo foi passando, e Noemi dá um conselho para Ruth. Um conselho que é sui generis. Ela disse: você vai fazer o seguinte: hoje à noite, você vai ver onde Boaz vai dormir, e você vai deitar aos pés dele. Olha que conselho de uma sogra para sua nora. Moderno, para a época, muito moderno. Você vai deitar aos pés de Boaz. Você vai ver onde ele vai deitar, e você vai então deitar aos pés dele. E assim ela fez. Ela viu onde que ele estava deitado, e ela então se deita aos pés de Boaz. Ele foi dormir, e quando ele acorda, ele se depara com uma cena que ele ficou meio perplexo. Quem é essa? O que você faz aqui? Mas talvez, quem sabe, já no seu coração havia um toque daquele carinho amoroso de alguém, de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. E ele então acorda, nos diz aqui o capítulo 3, e ele então resolve falar com ela. É claro que se na cultura judaica ele não tomasse uma atitude, os fatos ficariam muito desagradáveis, pela a história para Ruth. Mas ele disse para ela, nos diz lá o versículo 11 do capítulo 3, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que coisa interessante essa frase dele. Todos sabem que você é uma mulher virtuosa. E resolve então fazer o quê? Propor um casamento para ela. Mas até para o casar era complicado naquela época. Primeiro tinha que ver se tinha um parente mais próximo que se interessava por ela. E havia um parente antes dele que poderia ser o resgatador. É um fato cultural aqui. E ele então primeiro disse para ela: eu tenho que conversar com ele, perguntar se ele tem interesse em resgatar você como esposa. E foi conversar no capítulo de número 4, ele foi conversar com o resgatador, e ele disse: eu não tenho interesse em me casar com ela. E deixa então o caminho aberto para se você assim o quiser. Ele não era obrigado, mas ele resolveu fazer isso. Então, a Bíblia nos diz que Boaz se apaixona por aquela mulher e resolve casar com ela. Casou com ela. Com a bênção de quem? Da sua sogra Noemi. E casa-se com ela. Um casamento que foi abençoado, porque vejam, interessante que ela foi casada há 10 anos e não concebeu. Agora ela casa com Boaz e nos diz o texto de que ela engravidou. Então o problema não era com ela, era talvez com o seu primeiro esposo. Porque também na cultura judaica, quando uma mulher não conseguia engravidar, ela era considerada amaldiçoada. Olha quanta história a gente vê no Velho Testamento. E ela então consegue engravidar. E a Bíblia nos diz, no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou de te dar
resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Aquela criança recebe o nome de Obed. Recebe aquele nome de Obed. E aquela criança traz um significado novo na vida de Noemi. Olha o capítulo 4, versículo 16. Noemi tomou o menino nos braços e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. A alegria daquela mulher voltou. Seu nome, Noemi, virou Mara. Mas agora Deus transformou aquele coração e ela volta a dizer: meu nome é novamente Noemi. Que coisa linda. Como uma criança tem essa capacidade de trazer novamente a alegria dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma história. Porque a vida é feita de recomeço. E ela que tinha perdido a alegria de viver, achando que não tinha mais sentido a sua vida, Deus lhe concede essa grande bênção de ter nos seus braços uma criança chamada Obed. Quem era Obed? Obed é o pai de Jessé. E quem é Jessé? É o pai de Davi. Veja que coisa linda na história de Israel. Tem o seu filho, o seu neto é Jessé e o seu bisneto era Davi. Pega na história de Jesus Cristo, genealogia, você vai ver essa história tão importante e tão significativa. A vida é feita de recomeço. Como aquela mulher foi transformada e voltou a viver e a alegrar-se com a presença de Deus. Eu gosto muito de um versículo que diz: quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. E eis que se fizeram novas. Noemi, Mara, Noemi. Ruth, onde quer que tu fores, irei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Na nossa vida, nós também temos situações como essa. Nós, muitas vezes, passamos por momentos dificílimos, que nós, muitas vezes, não entendemos. Por que passamos por isso? Vales difíceis de viver. Mas Deus tem nos chamado a confiar, a esperar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E assim a gente passa e começa a depender totalmente da presença de Deus. Totalmente da presença de Deus. Quanto tempo dura para nós esquecermos uma amargura ou uma tristeza? Cada um tem o seu tempo diante de Deus. Não há uma lei que diga que em 1 ano, 2 anos. Não. A dor e a tristeza num coração pode passar. Cada um vive um momento seu. Cada um passa e procura diante de Deus se encontrar e viver. Mas nós muitas vezes podemos estar passando por momentos dificílimos como esse na vida de Noemi, na sua caminhada, dentro da sua história. E ela voltou a ser feliz, porque as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Na nossa vida também é assim. Todos sabem aqui que eu perdi a minha esposa. Nem sabia que você vinha aqui hoje. Eu gosto demais dessa história de Ruth, porque é a minha história. Foi muito difícil os primeiros momentos de dor, de morte, de separação, de tristeza. Quando se abate isso na nossa vida.
Várias e várias vezes foram dificílimos, de muito choro, de muita tristeza. E muitas vezes não queria que me chamasse mais de Noemi, mas que me chamassem de Mara. Porque a dor é muito grande. Mas tinha ouvido e confiava em Deus, de que Ele trabalha nos nossos corações. Trabalha nos nossos corações. E o tempo vai nos ajudando. É claro que nós nunca vamos nos esquecer disso. Hoje, na aula na escola dominical, muito interessante, a Gilzinha nos deu um belo testemunho. Gilzinha é uma pessoa aqui da igreja, a maioria conhece. Em 1978, casada, com 2 filhos, um com 1 ano e o outro, desculpe, um com 2 anos e o outro com 8 meses. O seu esposo, infelizmente, foi assassinado aqui perto do Teatro Álvares de Carvalho. E ela contando essa história na nossa classe hoje. Uma dor muito grande. Ela disse, já se passaram tantos anos, mas fica sempre aquela tristeza, aquela dor, aquele vazio, mas conseguiu superar isso. Conseguiu ir à frente. E hoje, casada, olha para trás e vê como Deus o ajudou a superar a dor. Eu não sei em que momento você está passando na sua vida. Se você está no 1º capítulo ainda, se você está no 2º capítulo, 3º capítulo de Ruth, ou se você já está conseguindo chegar no capítulo número 4. Porque cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós tem a sua caminhada. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Eu só posso dizer a você que está triste nessa noite, com uma inquietação no seu coração, de que tente olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Ele é que nos sustenta. É Ele que nos ajuda. Lá no livro de Hebreus ele nos fala isso. O autor e consumador da nossa fé. Mantendo firme a nossa fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É nesse sentido que ela venceu. É nesse sentido que nós vencemos. É nesse sentido que as coisas vão mudando nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Sempre gostei de dizer isso. Se eu tenho vontade de chorar, chore. Se a tristeza bate no meu coração, extravase. Porque é assim que eu consigo externar um sentimento de dor e tristeza que há dentro de nós. Nunca diga para alguém, quando perde um ente querido, aquelas palavras de Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é duro demais. Isso é enfiar uma espada numa pessoa que está numa situação difícil. Mas faça o que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E muitas vezes eu e você precisamos de um abraço, de uma ternura, de um carinho. Muito mais do que uma palavra, a sua presença, o seu carinho, o seu apoio, nos ajuda a vencer e a ultrapassar momentos dificílimos. Momentos dificílimos. A nossa dependência está em Cristo Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração. A palavra que está no meu coração. E você poderia me perguntar: onde você está hoje? Eu estou no capítulo 4. Passando, 10 anos se passaram igual ela. Mas confiando e olhando para o autor e consumador da minha fé. Hoje eu também tenho
uma linda criança, que é a alegria dentro de um lar. É uma transformação dentro de um lar. Como uma criança tem esse poder de nos sensibilizar e nos tocar. Nós fomos passear, eu e ele, quinta, sexta e sábado, fomos para Gravatal. Uma criança com o avô. E olha, volta a ser criança. Vamos jogar bola, vô? Vamos jogar bola. Vamos fazer isso? Vamos, vô. A criança toca nos nossos corações. Eu, como Noemi, que teve no seu colo aquela criança, Obed, eu tenho no meu coração meu príncipe, com perdão da mãe que está aqui, é o meu príncipe que Deus nos deu e que nos traz muita alegria e que nos traz o resgate, a vida, mostrando que a vida em Cristo é uma nova criatura. Que aguardamos sim a ressurreição de Cristo Jesus. Não acreditamos em reencarnação, de jeito nenhum. Nós aguardamos o quê? A ressurreição, a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus assim possa ajudá-lo. Eu não sei em que momento você está passando, em que ato você está, qual capítulo você está, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós conseguiremos vencer esses momentos difíceis que passamos na nossa história e na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.